Olá, tudo bem com vocês? É muito bom estar aqui mais uma vez para continuar estudando a Bíblia com cada um de vocês. E a temática de hoje é como deve se guardar o quê? O sábado. E no livro de Isaías, no capítulo 58, sim, Isaías capítulo 58, verso 13, nós vamos encontrar a seguinte declaração: Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia. Aqui já inicia dizendo para você que o dia de sábado não é o dia de nós cuidar dos nossos próprios interesses. Ou seja, o dia de nós cuidar dos nossos próprios interesses, Deus nos deu o quê? 6 dias na semana, começando pelo domingo. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Porém, quando se trata em relação ao sábado, o texto é muito claro em dizer que nesse dia nós não devemos cuidar dos nossos próprios interesses. É isso, exatamente isso. Devemos chamar o sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, ou seja, devemos honrar esse dia, diz o profeta do Senhor. E qual era a Bíblia que Cristo usava na época? Exatamente o Antigo Testamento. Então as orientações que Cristo dava em relação à guarda do sábado é exatamente tirada de onde? Do Antigo Testamento. Na cabeça de muitas pessoas, Cristo ele não guardou o sábado. Cristo transgrediu o sábado. Na cabeça de muitas pessoas. Muitos acreditam nos argumentos dos fariseus e deixam de lado aquilo que realmente Cristo ensinou em relação à guarda do sábado. Aqui também fala para nós cessar de seguir os nossos próprios caminhos. Ou seja, aqui fala mais uma vez para nós não pretender fazer a nossa própria vontade, entende? Parar de falar também palavras vãs, ou seja, palavras que desagradam ao Senhor nesse dia. Bom, aqui você já percebe, de fato, um ponto importante da guarda do sábado na Bíblia. Porém, é necessário nós analisar também mais algumas coisas à luz da Bíblia. É necessário. Por exemplo, no livro de Mateus, no capítulo 12, no verso 12, lá você vai encontrar Cristo dizendo o seguinte: é lícito, pois, fazer o bem nos sábados. Então, aqui deixa muito claro, nas palavras de Jesus, que no sábado devemos fazer o quê? Fazer o bem. Devemos cuidar exatamente dessa questão. É claro, todos os dias é dia de fazer o bem, mas o sábado é o dia especial pelos quais Deus separou para nós, de fato, exercer essa função na prática. Enfim, quando Isaías está dizendo lá que nós devemos cessar de fazer a nossa própria vontade, com certeza Cristo aqui está realmente trazendo à luz qual de fato é a vontade pelos quais nós devemos fazer nesse dia. Enfim, fazer o bem, com certeza, está entrelaçado nas escrituras sagradas como a vontade de quem? A vontade de Deus. A vontade de Deus é que todos os homens parem de fazer maldade, parem de prejudicar as pessoas e faça o bem para todos. É esse o desejo do Senhor. E Cristo trouxe, através da sua pessoa, esse ensino nas escrituras sagradas. Eu queria dizer para vocês uma coisa muito importante. Por exemplo, se você parar para analisar a maioria dos milagres que Cristo realizou, a maioria deles ele realizava em qual dia? No dia de sábado. Exatamente para quebrar um paradigma que havia naquela época. É claro, eu não posso ficar sem falar sobre o contexto desse texto que acabamos de ler nesse momento. O contexto aqui, Cristo se encontrava ali em uma sinagoga e ali havia um homem que estava com uma mão doente. A Bíblia diz que o homem estava com a mão ressequida. Exatamente. E Cristo se aproxima desse homem no dia de sábado e realiza o milagre. Os fariseus, de antemão, se aproximam de Jesus e começam a acusar Jesus de ser um transgressor do sábado porque ele curou aquele homem no dia de sábado. Como se fazer cura é trabalho. Como se Jesus recebesse dinheiro para realizar os milagres que ele realizava. De forma alguma, Jesus nunca recebeu um centavo de ninguém para realizar os milagres pelos quais ele realizou, ajudando as pessoas, curando as pessoas, libertando as pessoas e dando uma nova esperança, dando alegria às pessoas que estavam escravas de Satanás através das doenças naquela época. E assim Cristo fez. Quando de fato ele se aproxima dos fariseus e ele agora pergunta aos fariseus: qual dentre vós é o homem que, tendo uma ovelha e no sábado ela cai em um buraco, que de fato vocês não vão lá correndo para tirar ela do buraco? Quanto mais vale esse homem, outras palavras que está dizendo isso, quanto mais vale esse homem ou uma ovelha? Aí agora surge esse texto. Logo é lícito no sábado o que fazer? Fazer o bem.
Aí nós leva a nossa mente para o que de fato Jesus também citou em Marcos capítulo 2, verso 27, quando ele diz que o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Aí agora nos dá o que aqui? Uma reflexão. Eu sempre conto para as pessoas exatamente essa ilustração pelos quais eu vou contar para você agora. A sandália. Todos vocês usam sandálias, assim também como eu estou aqui com a minha. Eu queria dizer algo para você. A sandália foi feita por causa de você ou você foi feito por causa da sandália? Porém, antes da resposta, eu queria dizer para você que a sandália ela se encontra em nossos pés exatamente para nos proteger de quê? Proteger de espinhos, proteger de pedras, enfim, de alguma coisa que pode acontecer se nós estivermos andando descalço. E a sandália ela está ali para proteger nós de algum tipo de acidente, de algum tipo de prejuízo em nossos pés. Enfim, então a sandália foi feita por causa de quê? Por causa do homem. Enfim, a Bíblia diz que o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Logo nós entendemos porque Deus diz: 6 dias trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Logo nós entendemos. Então quer dizer então que Deus não criou um robô, não criou uma máquina, apesar de que as máquinas também precisam de descanso, né? Mas ele criou o quê? Um ser humano. E todos nós precisamos de descanso. E eu digo para você, não só o descanso físico, mas também o descanso espiritual. Quantas vezes nós que realmente somos crentes e praticamos alguma coisa da palavra, nós estamos ali fazendo os trabalhos missionários e às vezes nós nos acarretamos tanto de atividades missionárias que a nossa mente fica realmente pesada, fica realmente pedindo também descanso. Então o descanso ele passa do físico para o descanso espiritual e também o descanso o quê? Mental. Então a guarda do sábado é realmente viver essa experiência. Foi exatamente isso que Cristo ensinou. Não que nós cuide dos nossos próprios interesses no dia de sábado. E cuidar do nosso próprio interesse é o quê? É buscar dinheiro, é buscar, como é que diz? Viver uma vida em função daquilo que realmente nós próprios necessitamos. E isso passa pelo trabalho, passa também pela ostentação e outras coisas e etc. Mas o importante é entender que Deus separou o sábado para ser uma bênção para a humanidade. Mas, infelizmente, a humanidade tem pisado no santo dia do Senhor. E especialmente os nossos irmãos protestantes, ou seja, o protestantismo pelos quais se levantou nessa terra. Os evangélicos, e uma boa parte, é claro, a maioria das igrejas pentecostais. E ainda por nós guardar o sábado, somos taxados como seitas por guardar o sábado, sendo que o sábado ele é bíblico, começando de Gênesis. É só ler Gênesis capítulo 2. Verso 2 e verso 3, que ali você já vai encontrar o sábado antes de Deus criar as nações. Entende? Antes só havia de habitantes da terra apenas Adão e quem? E Eva. Você percebe? Então, Cristo deixa muito claro que o sábado ele não é e nunca vai ser um dia egoísta. Pelo contrário, é o dia da humildade, é o dia de nós esvaziar do nosso eu e buscar salvar pessoas. Ajudar as pessoas, cuidar das pessoas, visitar os hospitais, os asilos, os orfanatos, enfim, esse é de fato o verdadeiro significado do sábado, da guarda do sábado. Devemos nos aprofundar nessa questão, assim como diz o Senhor. Amém?